bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. O inverno já chegou e com ele as doenças respiratórias. Por isso, temos cá conosco hoje uma convidada especial, a doutora Dulce Viola, médica pediatra, para nos falar da asma brônquica. Seja bem-vinda, doutora Dulce. Obrigada. Doutora Dulce, explique-nos o que é a asma brônquica. Bom, a asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por sinais e sintomas que são consequência de uma obstrução das vias aéreas e geralmente ocorre por causa de uma hipersensibilidade dos brônquios. Sendo uma doença inflamatória crônica, portanto, pressupõe alturas em que nós temos períodos de exacerbação, que são as chamadas crises asmáticas, e os períodos de calmia, né? Portanto, os períodos de intercrise que podem ser assintomáticos ou com algum sintoma residual. E quais são assim os fatores predisponentes para a asma? Para o desenvolvimento da asma? Bom, nós temos principalmente dois fatores predisponentes, que são os fatores genéticos. Tem muito mais risco de desenvolver uma crise asmática uma criança que tem pais, principalmente mãe com asma, ou então se estiverem fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais são muito importantes rever aqueles no domicílio, como por exemplo a presença do mofo, das baratas, As baratas, sim. A infiltração, que muitas vezes a gente não tem conta. Exatamente. E para além desses, temos também as crianças que estão submetidas a um tabagismo passivo, que têm pais ou familiares que convivem na mesma casa que fumam. E elas inalam. Exatamente. Também temos as infecções virais, portanto as infecções das vias respiratórias. As gripes? As gripes comuns, né, como nós chamamos e conhecemos. Temos também a presença do exercício físico. O exercício físico também exacerba as mudanças climáticas, a diferença de... Inverno. Exatamente. Estamos mesmo na altura em que as crianças vêm muito ao serviço de urgência. Mas também fatores psicossociais mesmo ligados aos pais, e as crianças podem desenvolver crises asmáticas. Como por exemplo, doutora? Algum stress que a criança esteja a viver na família, algum stress que esteja a viver relacionado com a escola, também precipita. Exatamente por causa desta alteração a nível da imunidade que predispõe a essa alteração. E como é que é feito o diagnóstico da asma, doutora? Bom, o diagnóstico da asma é um bocadinho mais difícil nas crianças menores de 6 anos. Por quê? Porque até 6 anos uma criança pode desenvolver, pode ter uma infecção das vias respiratórias e sibilar, não é? Não significa necessariamente... Pero o que quer dizer sibilar? Bom, o que eu queria Isso dizer para aqueles pedagogos lá em casa conseguem. O que eu queria dizer é que a criança pode ter, quando nós vamos auscultar, sibilos ou auscultação pulmonar, que geralmente são características desta obstrução a nível das vias respiratórias. É um som assim, assobiar. Exato, parece um assobio. Alguns pais descrevem como chiado. Exatamente. Mas é preciso nós termos muita cautela em não significa não acreditar, mas tentar perceber muito bem com os pais o que é que eles querem dizer com chiado, porque chiado pode significar, na palavra dos pais, várias coisas. Então, estava a dizer que muitas vezes também pode ser por causa desta hipersensibilidade e que nas crianças mais novas, por causa desta dificuldade de elas terem sintomas de asma, mesmo não sendo asmáticas, é um pouco difícil fazer o diagnóstico. Já nas crianças dos 6 aos 11 anos, né, nós conseguimos fazer o diagnóstico a partir dos sintomas, sinais e sintomas. Então, e nós quais são os sinais e sintomas? Temos a presença de dificuldade respiratória, temos também tosse. Dificuldade respiratória, tosse. Exato. E sibilos ou auscultação pulmonar. Há algumas crianças que, quando estão graves, os sibilos até se ouvem.
E, portanto, a criança entra no gabinete e a gente já diz, esta é uma criança asmática. E qual é o som, mais ou menos, a doutora pode exemplificar? Parece um assobio exato, uns descrevem como uma coisa de passarinho mesmo. Exato, então essa é que é a característica, né, o sinal de que provavelmente estamos presentes uma asma. Agora, nas crianças de mais de 12 anos, o diagnóstico é feito como nos adultos, mas principalmente o diagnóstico é clínico, com os sintomas e com os sinais. Uma coisa muito particular da asma é que a tosse é geralmente seca, é geralmente à noite ou no início da manhã. Uma tosse seca à noite ou no início da manhã. Exatamente. Atenção. E muitas vezes ela é desencadeada por estes fatores que eu já me referi anteriormente. Existem também algumas provas que podem ser feitas que não sejam necessariamente para diagnóstico da asma, mas ajudam a orientar, como por exemplo a espirometria, onde se vai medir a capacidade vital, né? A criança faz uma inspiração forçada e depois uma expiração forçada e a gente avalia, depois o volume expiratório no primeiro segundo faz a diferença que tem que ser menor que 0,9. Mas isso, claro, é nas crianças maiores, acima de 6 anos. E também pode-se fazer a prova broncoconstritora, em que se dá à criança a inalar uma substância que causa broncoespasmo, portanto, obstrução das vias respiratórias. E depois disso, espera-se uns 30 minutos a 1 hora, volta-se a fazer uma espirometria para avaliar se houve alteração. É claro que esta medida tem que ser numa situação em que nós temos como controlar. Porque se há uma obstrução, meio hospitalar. exatamente, em que tenhamos aquele pronto-socorro todo, né? Adrenalina, salbutamol, para reverter este quadro. Mas existem algumas medidas que não são necessariamente para diagnóstico, mas ajudam-nos a afastar outras causas, como por exemplo o raio-x. O raio-x não está indicado como diagnóstico para asma, mas apenas se tiver uma dúvida diagnóstica, ou que seja uma criança que tenha outra sintomatologia, portanto, um quadro de crise asmática associado a uma pneumonia, ou para afastar, ou outras situações que nós exatamente, mas não necessariamente como diagnóstico para asma. E a asma tem tratamento, doutora? A asma tem tratamento, sim, mas é muito importante. Essa foi uma pergunta muito importante, porque às vezes os pais perguntam, mas doutora, então vai ser para toda a vida? Sim. Então, sendo uma patologia crônica, ela pode persistir por muito tempo. É claro que muitas vezes aqueles fatores desencadeantes, se a pessoa não estiver presente, não tiver exposição. Exatamente, pode não desenvolver, mas é possível uma criança, por exemplo, que tenha uma crise asmática aos 6 anos, ficar sem ter crise asmática durante 20 anos e voltar a ter uma aos 35. É possível. Mas o que nos ajuda a fazer o tratamento da asma? A controlar, a permitir que o paciente asmático tenha uma qualidade de vida. A segunda coisa é para impedir que haja exacerbações. E também a terceira coisa é impedir que haja uma disfunção em conta dos efeitos adversos da medicação, por exemplo. Então, existem duas situações. Como eu me referi, a asma tem períodos de exacerbação e períodos de intercrise, portanto, nós temos um tratamento de manutenção que é feito durante os períodos de intercrise e temos um tratamento que é feito no serviço de urgência, né? Quando nós temos as crises asmáticas. E é importante nos tratamentos de manutenção que os pais consultem o pediatra para avaliar, de acordo com aquilo que foi as últimas 4 semanas, quais foram os sintomas, as dificuldades, e a partir daí ele faça um escalonamento e decida que medicações vai efetuar. E essa medicação tem que ser dada todos os dias? A medicação tem que ser dada, em princípio, todos os dias. Todos os dias. Exatamente. A medicação de manutenção é todos os dias. É todos os dias. Agora, nos períodos de crise, nós temos que avaliar se a criança tem uma crise leve, moderada, ou então uma crise grave, e agir consoante isso.
Só referir que os medicamentos mais importantes que nós costumamos dar nas crianças com crise moderada, grave, que são essas que geralmente aparecem no hospital, é essencialmente o salbutamol, que muitas mães até conhecem exatamente o salbutamol e a prednisolona. Então, um e o outro depende muito de se a criança melhora ou não melhora, se há necessidade de internamento ou não. Mas geralmente são esses. Mas uma questão que o telespectador lá em casa pode-se fazer, e é importante colocar aqui a doutora, é o que é que a mãe, em casa, no ambiente de casa, pode-se fazer para prevenir as crises? Bom, isso é uma pergunta muito importante, até porque o pediatra também tem a obrigação de orientar os pais nesse sentido, porque nós sabemos que quanto mais exposição a criança tiver, mais crises vai ter e, portanto, isso lembrou-me uma criança que eu decidi ir fazer a visita, né, ao domicílio na altura do Covid. Sim, na altura do Covid era uma criança que tinha frequentemente estes chiados. Mas quando eu cheguei na casa da criança, olha, tinha o becinho da criança cheio de bonecos de peluche. Então, não há dúvidas que esse tenha sido um dos fatores que precipitou estas crianças asmáticas evitar o contacto com animais com pelos, principalmente os cães, os gatos, até os patos, as galinhas que a criança tem em casa, evitar também os bonecos de peluche, permitir que haja sempre uma limpeza bem feitinha em casa e principalmente no quarto da criança, evitar os tapetes, principalmente no quarto ou onde a criança se movimenta. Bom, as poeiras é um bocadinho difícil dizer que não, né? Não podemos dizer a uma criança, por exemplo, que vive na Mafalala e que esteja predisposta, que olha, pais, então por causa das poeiras achamos que é melhor mudarem de casa, não tem como, mas pelo menos minimizar a limpeza e pronto, garantir que a criança esteja mais confortável fora desses ambientes com poluição. Muito obrigada, doutora Dulce. E que últimas considerações gostaria de deixar para o telespectador lá em casa em relação à asma brônquica? Bom, primeiro, referir que sempre que os pais tiverem alguma dúvida relativamente ao diagnóstico da asma, é preferível que vão à unidade sanitária para terem uma informação muito mais exaustiva e com médicos que sejam conhecedores do assunto. E depois que a asma é realmente uma doença crônica, mas que há como prevenir as crises e a criança viver de forma saudável, sem nenhum problema, ou pelo menos sem tantas crises, e que o tratamento, uma vez instituído, é necessário monitorizar, porque às vezes, pelo menos em relação ao tratamento de manutenção, há situações em que nós tenhamos que descer ou subir nesta escada consoante aquilo que a criança se apresenta como sintomas de exacerbação ou de melhoria. E pronto, e que o mais importante mesmo é afastar estes fatores de risco que possam precipitar as crises. Muito obrigada, doutora Dulce, por ter aceito o nosso convite. Espero por si, telespectador, para mais uma edição do programa Cuide-se.